agora há pouco tem umas pessoas que são novas, né? Você está vindo a primeira vez. Ela eu já vi na semana passada. Sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui. Vocês são de alguma igreja? Não? Então pode ser da nossa, tá? A gente deixa. Pode ser da nossa. Glória a Deus, aleluia. Deixa, né, irmã Márcia? Pode ser, então tá bom. A irmã Márcia deixou. Exatamente. Bom, irmãos, hoje é um prazer para mim, de todo o meu coração, estar falando. Na verdade, eu vou ficar esse mês todo aqui com vocês e a gente vai tratar sobre um assunto que, pelo menos pessoalmente, transformou a minha vida. Talvez este seja um dos, no top 3 dos assuntos que mais transformaram a minha vida, que mais me fizeram abrir os olhos para o Evangelho, que é a história da Reforma Protestante e o que ela implica como doutrina para nós, e o decorrer, né, da Reforma Protestante para a nossa fé. Porque dessa história de um tal de Martim Lutero surgiu muitas coisas importantes para nós, e é importante que nós, os protestantes, ou não sei se você sabia disso, mas os crentes são os protestantes, né? Para nós, os protestantes, o dia 31 de outubro não é o dia das bruxas, é o dia da Reforma Protestante. Ouso dizer ser esse o terceiro dia mais importante do ano. O primeiro, a morte de Jesus, a Páscoa. O segundo, o nascimento. Ou se você quiser inverter esses dois aí, fica à vontade. Mas o terceiro, com certeza, é o dia da Reforma Protestante. E para falar sobre a Reforma, né, eu até no domingo aqui fiz um convite aos irmãos que pudessem convidar outras pessoas que fossem até católicos para estar aqui. E o meu objetivo não é ofender a fé católica, embora muito do que vai ser aprendido aqui é contra a doutrina católica. Eu poderia dizer que os estudos que nós vamos ter aqui é basicamente um confrontamento ao que a Igreja Católica prega. Mas eu não pretendo fazer isso de forma ofensiva ou de forma a denegrir a Igreja Católica, embora nós não compactuemos com muitas coisas do que acontece na fé católica. E é até por isso que nós somos os protestantes, né? Então, que todos, crentes e não crentes, sejam bem-vindos e que isso seja de grande proveito para vocês. Para você que é crente, talvez seja mais informação. E se você não for, é informação da fé dos crentes. Por que nós cremos assim? E mais um detalhe. Algumas vezes você vai se deparar com a seguinte pergunta: tal pessoa foi para o inferno? Pesei, né? Tal pessoa vai para o inferno? Tal igreja, tal religião é herética, é uma heresia, é uma seita? Através desse estudo, nós vamos ter a Reforma Protestante, a história em si, e o que nós chamamos de 5 solas, ou 5 somentes, que eu vou explicar um pouco mais adiante. Nesses 5 solas, é simples. Está dentro, está com a gente, vai para o céu. Está fora, aí o calo já começa a apertar. Eu vou explicar isso. Mas serve também como um baluarte para você falar assim, tal pessoa é irmão. Ou você fala assim, olha rapaz, não sei se é irmão não. Então, serve também para a gente conseguir distinguir quem faz parte da nossa fé e quem não faz. E tá tudo bem, tá? Quem não faz parte da fé cristã que nós cremos, também podem ser pessoas boas, etc. Mas não compactuam das mesmas doutrinas que nós. Mas enfim, antes da gente começar a falar de 5 solas, ou das doutrinas que provêm da Reforma, ou da Reforma em si, da história de Martim Lutero, nós precisamos entender um pouco do contexto histórico, da onde nós estamos e aonde nós estamos inseridos. Então, antes de Martim Lutero, antes da doutrina em si, hoje, especificamente hoje, e na próxima aula a gente vai comentar sobre história, e hoje, por exemplo, sobre a doutrina da Igreja Católica. Então, até me corrijam se eu estiver errado. Teve coroinha aqui? Alguém foi coroinha? Padre? Você fez crisma? Alguém fez crisma? Foi batizado na igreja? Ninguém, gente? Vocês fizeram, né? Tá bom. Tá, então podem me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas enfim, primeiro nós vamos falar, como eu disse nessa primeira aula, a respeito de John Huss, que é um pré-reformador. Ele vem antes da história de Martim Lutero.
e de algumas doutrinas da Igreja Católica. E por que é importante falar desse tal de John Huss? Eu vou explicar para vocês o porquê que é importante, porque a história dele se repete em Martinho Lutero. Mas antes, uma pequena introdução aqui para a gente ir se situando no que a gente vai fazer. Então, provavelmente você já passou por alguma situação que você precisou preencher algum formulário, onde você precisava ali colocar, quem sabe, a sua religião, qual é a sua fé. E ali teria católico, enfim, e protestante. Você provavelmente deve ter preenchido protestante, mas tanto faz o que você preencheu, tá? Não vem ao caso se você preencheu protestante ou não. Se você já passou por isso, de preencher alguma coisa e escreveu lá protestante, a pergunta é, o que te fez escolher essa opção? Como que você justifica a escolha de colocar lá, eu sou protestante? Né? O que você pode alegar a respeito de você mesmo para poder preencher que é protestante e não católico ou ateu, por exemplo? Caso você saiba o real motivo, ótimo, maravilhoso, só que se você não sabe, os protestantes são nada mais, nada menos do que aqueles que protestam. Eu tenho até uma fé com um amigo, uma foto com um saudoso amigo, Ticão Everton, que era lá da igreja da pastora Raquel, e que depois foi para uma outra igreja comigo. E a gente saiu numa manifestação, numa marcha para Jesus, e eu levei um cartaz escrito, igreja que não protesta não é protestante. O fato de nós nos chamarmos protestantes é justamente porque, em algum momento da história, ou até hoje, nós protestamos. E o que é protestar? É basicamente falar contra alguma coisa. É falar assim, ó, eu não concordo com isso aqui. Então, se você, por exemplo, não concorda com o governo do senhor presidente Lula, você é um protestante do governo atual. Ou do Bolsonaro antigamente, você é um protestante. Mas nós somos protestantes de quem? Do catolicismo. Basicamente, o nosso protesto é contra a fé católica. Tá? Nós nos definimos como protestantes por causa do catolicismo. Não é por causa de islamismo, não é por causa de adventismo, mormonismo, mas é o catolicismo em si. Se você perguntar, por qual motivo a reforma protestante é importante? Ou, o que tem de tão especial para que você possa se intitular protestante? A resposta é simples. Por que é importante você ter em mente isso? E pode parecer chocante e simples. Se não fosse, ou melhor, a reforma protestante, talvez agora você estaria, ao invés de estar orando ao Senhor aqui, rezando um terço, bebendo água benta, sendo um dos peregrinos que andam até a Aparecida pela Dutra, estaria acendendo vela para os santos católicos, comprando indulgências, que nós vamos falar sobre isso. Talvez estaria sendo escravizado até hoje pela igreja, como eu vou mostrar que aconteceu. Talvez você não teria nem a Bíblia à sua disposição para ler. Não creria que você mesmo pode buscar a Deus sem intervenção de um sacerdote, ou seja, você não tem meios em você mesmo para se achegar a Deus, mas precisaria, por exemplo, de um sacerdote, de um padre, ou se você quiser, de um pastor. Estaria buscando por alguma relíquia religiosa, um pedaço da cruz, um pedaço da roupa de Paulo, o cabelo de Maria, a roupa que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Talvez você estaria buscando por isso. Estaria pagando promessas e se curvando diante dos ídolos. Você pode estar, então, espantado só de imaginar que se não fosse a reforma, nenhuma Bíblia você teria agora. Quem sabe, seu espanto maior é de se imaginar enquanto muitos quilômetros, se imaginar peregrinando até Aparecida durante muitos quilômetros. Imagina, você agora saindo daqui de Jacareí, indo até Aparecida, como alguns da minha família já fizeram, enfim. Talvez tudo isso aqui te causou algum tipo de espanto, mas tem algo ainda pior a respeito disso. Imagina que neste momento eu estivesse aqui na frente e falasse o seguinte: Pater Noster, quies in celi, sanctifiterum nomen tuum, advenate regum tuum, fiat volutas tua,
sicut in cielo in terra, panem nostro quotidianum da nubis hodie, et domini nubis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitobrius nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libra-nos a malo. Amém. O que eu acabei de falar? Nada mais é do que a oração do Pai Nosso em latim. Essa era a missa. Ou talvez, para ficar um pouco mais fácil de entender o latim, eu estaria aqui na frente falando assim agora. Em nome del Padre, del Filho e del Espírito Santo. Eu não quero parecer satirizar, né? Como eu falei. Mas faz parte. Certamente aconteceu um problema no meu notebook aqui. Com certeza, se não fosse a reforma protestante, os cultos, ou melhores, as missas que estariam talvez acontecendo aqui, seriam em latim. Você não entenderia nada. E sabe o que é entender nada? Porque você não tem acesso à língua latina. Você não tem condição de estudar o latim. Você é um brasileiro que fala em português, mas a igreja não te dá respaldo para entender o latim. Então, imagina que você teria que vir para a igreja sem entender nada. E no final falar assim, ó. Amém. Amém do quê, pastor? Livro de 1 Coríntios, capítulo 4, fala assim. Como é que você vai falar amém de algo que você não entende? Tem uma trombeta tocando como num quartel-general, num negócio de guerra. Cada toque da trombeta tem um sinal. Se você não entende, como é que você vai falar amém de algo que você não entende? Basicamente, seria essa a nossa fé, né? A nossa fé não, ou melhor, a nossa missa. Irmão, só um minuto que eu preciso reabrir um negócio aqui que deu pau na transmissão lá. Mas, não sei se para você isso é espantoso, mas para mim é, e é muito. Porque certamente, sem o conhecimento, sem entender a doutrina, sem entender o que está sendo pregado, sem entender o que está sendo cantado, tudo é amém. Até talvez se eu pregar sobre o assassinato, promover guerras aqui, é amém. Sem o seu senso crítico, sem a sua cabeça para pensar, certamente tudo seria amém. Mas enfim, deixa eu estabelecer o negócio aqui e a gente prossegue. Amo, filho. Pronto. Então isso aqui que eu acabei de fazer, ler o Pai Nosso em latim e falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em latim, isso aqui é só para exemplificar como seria a igreja sem a reforma. Eu não sei como é que você se sente participando de uma micromissa ou tendo agora em sua mente que era provável que nesse momento estivesse numa sala de catequese ou numa missa em latim. Mas você sabe que ainda pode piorar um pouquinho mais? Vou piorar um pouquinho mais a situação. Dá para ficar pior. Por causa de um detalhe que Lutero, que é o personagem principal, apresenta como cabeça ou pedra fundamental da igreja. Que eu estou falando sobre a fé e a justificação pela fé. Que é uma das doutrinas que nós vamos aprender. Martim Lutero disse o seguinte a respeito da justificação pela fé. Esta doutrina é a cabeça e a pedra fundamental. Por si só, ela gera, alimenta, edifica, preserva, defende a igreja de Deus, e sem ela, a igreja de Deus não poderia existir nem por uma única hora. Nós, na série anterior, a respeito de salvação, falamos sobre a justificação pela fé, e nós vamos falar de novo aqui. Então, além de considerar a pedra angular a justificação pela fé, e um fundamento basilar da igreja, Lutero também afirmou em 1520 que a doutrina da justificação pela fé contém toda a vida cristã de forma resumida. É simples. Você tem fé em Jesus, você é justificado e vai para o céu. Basicamente é isso. É isso que ele queria dizer. Então ele era tão enfático a respeito dessa doutrina, que no seu livro chamado Da Liberdade ao Cristão, que foi escrito
para combater os abusos do Papa, ele diz o seguinte: até mesmo, Martinho Lutero, até mesmo o anticristo, se aqui viesse, não poderia pensar em nada para acrescentar à impiedade do papado. Um cristão está perfeitamente livre e é senhor de tudo, não está sujeito a ninguém. Ele, o cristão, não necessita de obras para torná-lo justo e salvá-lo, pois somente a fé confere abundantemente todas essas coisas. E todo o pecado é engolido pela justiça de Cristo. Olha só o que ele diz no começo. Até o anticristo, se aqui viesse, não poderia pensar em nada para acrescentar à impiedade do papado. O que ele está querendo dizer aqui? Quando o papado retira a doutrina da justificação pela fé somente, não há nada mais profano, que até mesmo o anticristo não teria nada mais profano para produzir, a não ser tirar a justificação pela fé. Pesado o que ele fala. E vocês vão conhecer talvez o Martinho Lutero foi conhecido como o javali que destrói vinhas. Ele era um cara muito sarcástico, louco. O homem mais maluco da história da igreja talvez seja Martinho Lutero. E um dos motivos é esse. Ele pegava pesado e equipara então o papado ao anticristo. Quando o Papa destrói a justificação pela fé, até o anticristo não teria obra maior para fazer do que destruir a justificação pela fé. Mas o que piora se eu tirar a justificação pela fé? Como é que pode piorar ainda mais, tendo, por exemplo, culto em latim? O que a justificação pela fé traz de pior? É simples. Se você não tem justificação pela fé, todos nós agora estaríamos todos os dias, enquanto tivermos vida, perambulando entre o céu e o inferno, buscando tentar agradar a Deus através de nossas obras, mas ao mesmo tempo que a gente toca no céu, o nosso dedo queima no inferno. Justamente porque não é através das suas obras que você vai para o céu, mas pelas obras de Jesus. Pode produzir a obra que você quiser. Pode ser o homem mais santo, piedoso do mundo. Se você não crê em Jesus, que é a principal obra e única obra que salva, é crer em Jesus. E deixa eu dar um detalhe. No livro de Tiago, Tiago vai dizer que a obra de Abraão... Bom, deixa eu fazer uma pergunta antes de falar sobre isso. Qual boa obra o Abraão fez para o próximo? Vocês se lembram de alguma... Abraão, por exemplo, ajudou um pobre, ajudou uma velha a atravessar a rua. Qual história que tem em Abraão que mostra ele produzindo algo extraordinário? Fala assim, nossa, que homem piedoso. Doou todo o seu dinheiro para a igreja. Eu não, assim, provavelmente vai ter, mas eu não me lembro assim, falar, não, isso aqui... Sabe o que ele fez? Acreditou. Ele só acreditou. E Tiago vai falar que a obra de Abraão é crer. A maior obra que você pode fazer não é ajudar a velha a atravessar a rua. É crer em Jesus. É num contexto, então, de abuso da igreja, de rituais religiosos vazios que a igreja promovia, que era uma igreja rica e que tinha fiéis pobres, deturpando as escrituras. Existia até união e desunião na igreja, que na Alemanha surge um caboclo chamado Martinho Lutero. É num contexto, então, de abuso, de problemas gravíssimos da autoridade da igreja, que surge Martinho Lutero e que em 1517 ele estabelece o dia da reforma, né? Então a gente vai começar nossos estudos falando sobre isso. A gente vai ter 5 aulas aqui, começando hoje, onde a gente vai falar um pouco de John Huss e de algumas doutrinas católicas, se der para a gente terminar. E, por sinal, vamos acabar essa série no dia 31/10, que é exatamente o dia da reforma. Talvez, se vocês quiserem mais um dia, podemos voltar aqui e, no final, num outro dia, pode ser num sábado ou na terça-feira, tem que conversar com os superiores da igreja, para a gente assistir o filme de Lutero. Tá? Mas, basicamente, é isso, tá? Enfim, algumas coisas que a gente precisa ter em mente sobre o contexto histórico mais aprofundado. A gente está aqui situado em aproximadamente 1400 até 1550 depois de Cristo. Mais ou menos isso, tá? Não é exato, mais ou menos isso. E a gente também precisa ressaltar que a igreja, na época, era o centro de toda a autoridade que existia. Política, religiosa e etc. Então a igreja antes era uma só.
Não existia crentes evangélicos, não existia metodista, não existia wesleyano, não existia batista, presbiteriano, nem mormon, nem adventista. Existia cristãos católicos romanos. Era uma única igreja. Tá? Então, como eu disse aqui, a única igreja era a igreja católica. Ela era soberana sobre isso. Estava sobre a igreja a autoridade eclesiástica da igreja. Estava também sobre ela a autoridade da política. Ela era muito influente na política. Era também influente na educação e na economia, onde provavelmente os mais ricos da época eram homens que trabalhavam na igreja ou que tinham algum negócio com a igreja. Então, resumindo, a igreja era praticamente o centro do poder, desde o ano 400 até 1600. Só existia igreja. Igreja na política, igreja na economia, igreja na educação, igreja até na saúde, por exemplo. Tá? Igreja na arte, o que por sinal é extraordinário, a arte sacra. Eu estive no Vaticano e sinceramente foi uma das experiências mais extraordinárias. Só que embora a igreja fosse o centro de todo o poder, não significa que isso era bom, porque havia uma divisão muito pesada na igreja. Tá? Para você ter uma ideia, já chegou a existir 2 papas simultâneos, o que é abominável para a própria igreja católica. Mas nessa época de 1400 depois de Cristo até 1550 mais ou menos, durante esse tempo aí, existiu 2 papas e depois veio um terceiro que eu vou explicar. E essa divisão que existia entre esses 2 papas, um ficava em Roma, o outro em Roma na Itália, o outro na França, existia não somente uma divisão entre os papas, mas uma divisão teológica e geográfica. E não somente isso. A própria sociedade dessas divisões, os sociais, os cidadãos daqui e os dali, se confrontavam. O pau quebrava de verdade. Quem era do Papa X era do Papa X e não queria ver o do Papa Y nem pintado de ouro. Então era uma briga feia entre esses 2 papas. E para piorar, uma certa ocasião a igreja promoveu uma reunião para tentar trazer reconciliação, para existir apenas um papa. O que eles fizeram? Decidiram então eleger um novo papa, um terceiro papa. Só que aqueles outros 2 papas não decidiram renunciar seus cargos. E por não ter decidido, legal, agora a gente tem 3. É o que foi eleito e os outros 2 que não quiseram abrir mão do seu posto de papa. Então chegamos ao ponto de ter 3 papas. E como eu disse, isso é vergonha até para os católicos. Tá? E essa briga só foi acabar em aproximadamente 1417, num concílio em Constança, onde aí sim definiu-se um único papa para a época. Então veja que existia problemas graves dentro da igreja. Então, para que a gente consiga entender melhor Martim Lutero lá na frente, a gente precisa conhecer o caboquinho chamado John Huss, que vocês podem traduzir como João o Ganso. E eu vou explicar por quê. Esse homem nasceu na República Tcheca e ele teve contato com alguns outros documentos de um homem chamado John Wycliffe. John Wycliffe era um homem muito estudioso que também não concordava com os abusos da igreja. E através dos documentos que John Huss teve contato com esses documentos, com a pregação e com algumas informações de John Wycliffe, John Huss, o Ganso, se convenceu daquilo e falou, realmente a igreja passa por grandes problemas. Tá? E uma das coisas que ele começa a fazer para ir contra a igreja é, na sua igreja, começar a pregar em tcheco. Na Tchecoslováquia, ou melhor, na República Tcheca, estava ali um homem corajoso pregando na língua nativa dos que ali frequentavam, em tcheco. Então, ele contrariou toda a igreja católica pregando em tcheco. E também na sua igreja ele pregava murais mostrando uma comparação entre a vida dos sacerdotes da igreja e a vida de Jesus. Os sacerdotes ricos, andando de BMW, comendo picanha, Jesus Cristo, humilde, andando de jumento. E isso ele fazia para que as pessoas entrassem dentro da igreja para ver como a igreja abusava do seu poder e não somente isso, como ela não se assemelhava ao próprio Cristo. E essa atitude dele fez com que as autoridades da igreja, então, emitissem um documento para que ele parasse de pregar em tcheco e colocasse esses cartazes, esses murais
só que ele não se importou com isso e continuou fazendo a missa na língua do povo que ali ia. Na cidade onde ele estava, tinha um rei chamado Venceslau e apoiava esse cara. Agora presta atenção nessa história. O rei Venceslau gostava de John Huss. Só que esse rei, em determinado momento da sua história, ele quis partir para uma campanha militar. E ele precisava de dinheiro para financiar sua campanha militar. Precisando de dinheiro, ele não tinha como arrecadar aquilo. A Igreja Católica vem até ele, os maiorais da igreja vêm até ele e falam assim, ó, a gente tem uma ideia. A gente implanta na sua cidade a coleta das indulgências e metade dessa coleta vai para você. Aí ele, opa. Como é que é o negócio? 50%? Bora. O que acontece? O rei, que antes era até amigo de John Huss, começa a aplicar as indulgências. E se tem um caboclo que era louco para ir contra as indulgências, era esse tal de O Ganso, John Huss. E ele começa então a pregar contra as indulgências. Quando ele começa a pregar contra as indulgências, o que acontece? A arrecadação cai. Não é, irmão Rubens? Quando você conhece a verdade te liberta e você para de ser burro. Quando a arrecadação começa a cair, a igreja fala assim, e aí, ó, tem um cara na cidade que está trazendo problema. Então, começa a arrecadar menos dinheiro e a campanha militar do rei Venceslau não começa a não ser tão financiada assim. Então, o problema chamado Huss precisava ser resolvido. E é então que em 1414 ele é intimado a se apresentar num julgamento que é promovido pela própria igreja. A igreja o chama para um julgamento, porque ele estava trazendo problemas contra a igreja. E presta atenção nisso. Para ele foi prometido que se ele fosse a essa reunião, ele ia sair dali vivo. Esses detalhes, indulgência, pregação em tcheco, ser convocado a uma reunião, para que ele pudesse se explicar das suas pregações. Ser prometido que ele não morreria. Isso vai se repetir tintim por tintim na história de Martim Lutero, 100 anos depois. Mas vamos lá. Então, diante dessa promessa, ele fala, então bora, vou para Constança, onde eu fui convocado a ir. Deu início então ao julgamento de John Huss. E o problema é que enquanto ele começava a falar para se defender, não deixava ele falar, constantemente ele era interrompido pelos membros da igreja que estavam ali. Neste processo, pediram para John Huss negar o que ele escrevia e o que ele pregava a respeito das indulgências. E sobre as outras coisas que ele era contra a igreja, como por exemplo a missa em latim. John Huss, ele sabia que a sua vida estava em jogo, mas mesmo assim ele não arredou o pé. Ele, corajosamente, não negou as suas práticas, o que ele acreditava e as suas pregações contra a indulgência. Em 1415, então, começa a humilhação deste homem. Ele foi condenado como herege. Retiraram dele as suas roupas de sacerdote e olha só, deram para ele um chapéu de burro. Vocês já assistiram o Pica-Pau? Sabe o que é o chapéu de burro? Que o Pica-Pau fica no cantinho com um chapéuzinho assim? Isso aí, ó, não foi o Pica-Pau que inventou. Aí já existia há tempo. Só que nesse chapéu de burro também tinha desenhos de demônio. Mostrando, querendo ilustrar, que além de burro, ele era um enviado do diabo. Então colocaram um chapéu sobre ele com desenho de demônio e dessa forma então ele foi amarrado numa estaca e queimado vivo. Registros dizem que enquanto John Huss era queimado, ele cantava louvores a Deus. Entoava louvores ao Senhor enquanto estava sendo queimado. Depois de queimado, esquartejaram ainda mais o corpo dele e jogaram num rio para que ninguém encontrasse os pedaços do seu corpo. E existe um mito sobre John Huss que enquanto ele estava sendo queimado, ele disse em alta voz, hoje vocês estão matando o ganso. Huss significa ganso. Mas surgirá um cisne que vocês não vão conseguir matar. Isso é uma lenda. Mas diz a lenda que ele falou isso enquanto estava sendo queimado. É como se ele estivesse prevendo o futuro, que 100 anos depois surgiria um caboclo brabíssimo para ir contra a igreja.
Provavelmente, como eu disse, é um mito, e o que realmente aconteceu é que quando depois foram na prisão onde eles estavam, ele escreveu um documento. E ele, no documento, escreveu o seguinte: eu gostaria que pássaros mais fortes surgissem para conseguir combater o que eu não combato. Basicamente, essa é a história do primeiro, digamos, primeiro não, mas o pré-reformador que foi martirizado pela igreja. Para vocês terem uma ideia, como eu disse, depois de 100 anos, como a fênix surgiu de umas cinzas, das cinzas de John Hus, surgiu Martim Lutero. Aqui algumas ilustrações a respeito de como foi o julgamento, né? Ou melhor, John Hus queimado. E vocês podem ver lá o chapéu e como um pouco do como aconteceu. E uma outra imagem, né, o chapéu lá com os demônios, Hus, o ganso e pré-reformador. Então, existem muitos outros detalhes a respeito deste homem. Ele não era um bom teólogo, como John Wycliffe, por exemplo, mas foi um homem muito corajoso. E lá na frente, o próprio Martim Lutero cita esse cara. Mas enfim, vamos dar continuidade. 9 horas, eu imagino que não vai dar tempo de eu terminar, mas a gente... Vamos lá. Mais uma vez, antes da gente falar de Lutero, a gente precisa entender as doutrinas, algumas doutrinas importantes a respeito do catolicismo, tá? Que são relevantes para entender a história de Lutero. E sobre o catolicismo, algumas doutrinas importantes que a gente vai aprender são os 7 sacramentos que existem. Nós, os crentes, cremos em 2, o batismo e a ceia. Esses são os sacramentos da igreja. Obrigado, irmão. Na igreja católica são 7. E esses são os sacramentos. Batismo também, crisma ou confirmação, Eucaristia, que nós vamos estudar sobre isso, reconciliação ou penitência, unção de enfermos, ordem e matrimônio. Estes são os 7 sacramentos da Igreja Católica até hoje. Então, além desses sacramentos que eu marquei, a gente também vai estudar um pouco sobre o purgatório, que é importante a gente entender, e sobre as indulgências. Vamos primeiro começar com a penitência. Alguém poderia me dizer, resumidamente, o que é penitência? Alguém tem ideia? Quer se abster? Isso. Isso também. Isso que o Rubens falou faz parte também, se abster de algumas coisas. Que é, por exemplo, eu poderia me abster de comida para penalizar o meu corpo e assim alcançar um tipo de perdão. Mas penitência é basicamente isso. Para o catolicismo, a penitência é, para o catolicismo, a confissão de pecados a um sacerdote. Basicamente é isso, tá? Quando alguém vai até o confessionário e confessa os seus pecados. Manda lá. Uhum. Isso. Ele fala assim, então para você 50 Maria. Exatamente. 10 Pai Nosso ou 1000, se for grande pecado. Exatamente, irmão. Depende e aí, da... a gente fala assim, então tá bom. Daí o padre fala pra você assim, você tá liberada. Isso, irmão. Nossa, irmã Márcia, vem dar aula no meu lugar aqui. A oração pra você. Depende do seu pecado. Eu fui católica da roxa. Ixi, da roxa. Então, estamos aqui de... Tem até os chicotes, né? Tem. Quando é muito pecado, aí tem... E a gente vai chegar nisso. A penitência nada mais é do que esse processo de você ir confessar os seus pecados ao sacerdote e ele vai te atribuir uma pena. Então é dada ao cristão católico a oportunidade de reconhecer os seus pecados e se ele estiver arrependido dos seus pecados, ele vai até o sacerdote e confessa ali seus pecados. Tendo o sacerdote então ouvido aquela confissão, ele oferece conselhos, exortações, orientação e conforto. Por fim, o sacerdote também estipula algumas práticas a serem cumpridas como penitência. Como, por exemplo, rezar tantas vezes, praticar boas obras e outras coisas. Como também poderia entrar como penitência a compra de indulgência. Tá? E eu vou explicar o que é indulgência mais lá para frente. Então, como a Igreja Católica chegou na prática da penitência? A gente não vai abrir a Bíblia hoje, e talvez na próxima um pouquinho, hoje um pouquinho, não, hoje não, mas talvez na próxima um pouquinho,
Mas, como é que a Igreja Católica chegou a considerar a prática da penitência? Por causa do texto de Mateus, capítulo 4, verso 17. Em aproximadamente 400 depois de Cristo, a Igreja Católica traduziu do texto grego, ou seja, a Septuaginta, traduziu para o latim a Bíblia Vulgata Latina. Em Mateus capítulo 17, o texto original diz mais ou menos isso aí, ó. Vocês não entendem, né? Eu entendo um pouquinho. Mas é apotote, enetato, ou não sei o que lá, o verde. Só o verde que vai importar pra gente. Metanoite. Metanoite. Esse é o texto original. Na Vulgata, diz assim, ó. Escindi copit Iesu predicare et dicere. Paenitentiam agite. Paenitentiam agite. Alguma coisa assim. A Bíblia Ave Maria, que é a tradução português da Vulgata, traduz assim, ó. Desde então, Jesus começou a pregar. E ele disse, Jesus, fazei penitência, pois é chegado, pois o reino de Deus, né, o reino dos céus está próximo. A sua Bíblia, que não é a Bíblia Ave Maria, está escrito assim, ó. Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos. Então, olha só. A Vulgata traduziu metanoite, no grego original, para paenitentiam agite. Paenitentiam agite. Que traduzido ao português da Vulgata significa fazei penitência. Mas na nossa Bíblia, traduz como fazei, ou melhor, arrependei-vos. A minha pergunta é, qual tradução está certa? Fazei penitência ou arrependei-vos? E vocês vão ter que ter isso aqui em mente quando eu falar de Martinho Lutero, tá? No original está escrito metanoite, que se assemelha à palavra metanoia. Alguém já ouviu metanoia aqui? O que significa? O que é metanoia? Alguém? Os jovens têm que saber. O que é? Transformação da mente. Metanoia é metanoia. Noia ou noien é mente, cabeça, tá? Pensamento. E meta é como se fosse após, ou após a sua mente. É como se fosse uma ideia de conversão. Quando o filho pródigo diz assim, ó, o texto diz assim, ó, então o filho caindo em si, esse caindo em si é metanoia. Que é o quê? Ele falou assim, e o pastor Ronald falava assim no seminário, metanoia é repensar os próprios pensamentos. É falar assim, caramba, na casa do meu pai tinha pão, tinha manteiga, tinha Milk Mix, tinha Coca-Cola e eu agora estou aqui comendo comida de porco. Que besteira que eu fiz. Isso é metanoia. Ou seja, significa metanoia arrepender-se. Ou metanoite, arrependa-se, né? Mudar de mente. Então o problema é causado na Vulgata porque a tradução que a igreja adotou, ela traduziu metanoite para paenitentian. É difícil de enxergar, pelo menos daqui, é difícil de enxergar, tá com a letra pequenininha. Que nada mais significa no português que fazer penitência. Ou seja, lá na Vulgata, paenitentian agite significa haja penitenciamente. Mais ou menos assim. Agite significa ação, agir. Então faça penitência. Daqui surgiu a ideia de se penitenciar ou receber penitência. É o quê? Praticar penalidades em si mesmo para alcançar reconciliação com Cristo e com a igreja. Isso surgiu da tradução errada do texto grego. Eucaristia. O que é a Eucaristia, irmã? Isso. Isso. Exato. Então, não pode tomar? Só o sacerdote toma.
Por que você não pode tomar o sangue? Ah, entendi. Aquela hosta que eles fazem, que é uma palhinha de trigo, Aham. ele fala que ali já contém o sangue, porque ele nunca viu um corpo sem sangue. Ah, essa é a desculpa? É que eu sei que pelo menos... É, o sacerdote pode. Você viu que o padre Marcelo Rossi tá tomando hóstia com whey, né? É, o whey protein, ele põe na hóstia. Mas tudo bem. Surgiu também na igreja. Então, a Eucaristia é um sacramento da Igreja Católica. É a celebração em memória... Ó, algumas coisas, rapidinho. Algumas coisas que eu tô colocando aqui, eu tirei da própria Canção Nova, tá? De alguns documentos católicos, de sites católicos, pra gente colocar aqui. É a celebração em memória de Cristo, recordando a Santa Ceia. A paixão e a ressurreição em que o fiel... Né, recorda a Santa Ceia, a paixão e a ressurreição, em que o fiel, então, recebe a hóstia consagrada. Então, nessa celebração é dada a oportunidade de receber e ingerir fisicamente o corpo e o sangue de Jesus. Ao consagrar os elementos da ceia, o pão se torna o corpo físico de Jesus e o vinho, o sangue. Como é que você faz para participar da Eucaristia? Antes, você precisa estar limpo, ou seja, passar pela penitência. Você tem que confessar seus pecados, pagar seus pecados, porque você não pode tocar no corpo de Cristo impuro. Ou seja, antes de ir para a Eucaristia, existe o processo da penitência. Cara, basicamente é o ritual em si, como ele é administrado. E a nomenclatura Eucaristia vem do termo grego. Santa Ceia é um termo português, mas basicamente é a mesma coisa, só que administrado de forma diferente. Isso, que eu vou falar sobre isso já já. Exatamente. Exatamente. Então, antes você confessa seus pecados, depois vai para a Eucaristia. Segundo a teologia católica, o pão e o vinho são transformados literalmente no corpo e no sangue de Jesus. E a isso é dado o nome de transubstanciação. Isso tem a ver com Lutero também. Profanou a Santa Ceia, a Eucaristia. Ou seja, o catolicismo vai ensinar que na Eucaristia, na consagração do pão e do vinho, ocorre um milagre, que é o quê? A hóstia se torna literalmente o corpo de Jesus. E o cálice com vinho, literalmente o sangue de Jesus. A isso é dado o nome de transubstanciação. A irmã que falou disso daí, né? Martim Lutero, ele vai falar sobre a consubstanciação. Está errado também. Ele dizia que na ceia não é que transforma, mas existe uma união. Depois havia um caboclo chamado Zwinglio, que ele vai dizer que é em memória, ou in memoriam. Só que ele só esvazia a Santa Ceia na memória. Ou seja, não existe Cristo no meio da ceia. É só uma memória. Como uma memória. Você pega uma foto. Sim, sim. A Zwinglio dizia que a ceia serviria como apenas memória. Aí João Calvino vai dizer o seguinte: é em memória, só que Cristo está presente na igreja. É aqui que está o detalhe. Então João Calvino diz que a Santa Ceia é em memória, nós nos lembramos das coisas da morte, da ressurreição, de proclamar a palavra até que Jesus volte, só que Jesus está presente na congregação, participando ativamente também da Santa Ceia. Então existe essa diferença entre Zwinglio e João Calvino, onde um é só um memorial, como se fosse uma foto, uma fotografia. Olha, né? O que é muito melhor, por exemplo, que a transubstanciação católica e a consubstanciação de Lutero. Zwinglio é melhor. Agora, João Calvino vem e mata a pau. É a memória, só que também existe a participação ativa do Espírito Santo ministrando Jesus Cristo nos nossos corações. Mas, enfim, catolicismo, transubstanciação. É a transformação do corpo, da hóstia e do vinho no corpo literal de Jesus.
Por que é importante você entender isso? O que nos importa agora é que a gente precisa entender que participar da Eucaristia precisa passar pela penitência. Para participar da Eucaristia, você tem que passar pela penitência. O sacramento da ordem, que é o terceiro aí da lista. Esse é bem simples. É a separação de alguém para o serviço da igreja. Tá? Então a ordem nada mais é do que um sacramento que consagra alguém para ser um servo da igreja, seja padre, um sacerdote, um monge, o que quer que seja. Isso seria um sacramento também, onde essa pessoa, a partir de agora, vai servir a igreja em tempo integral e, enfim, vai trabalhar na igreja. Isso também é importante. Ah, um detalhe. Deixa eu voltar aqui na ordem, que eu esqueci de falar. Ser ordenado pela Igreja Católica é sinônimo de ser mais santo. Ser um sacerdote, um monge, ser um pastor, um evangelista, o que quer que seja, um diácono, é sinônimo de menos pecado, de estar mais próximo de Deus. Eu tenho mais tempo à igreja, eu oro mais, eu jejuo mais, eu leio mais a Bíblia, eu estudo mais, eu pratico mais boas obras, eu faço um monte de coisa a mais. Naturalmente, então, eu sou mais santo que os demais. Também, as experiências. Então, por exemplo, um papa não pode chegar lá com uns 40 anos de idade. Ele já alcançou um nível de santidade, de conhecimento, que ele está muito próximo de Deus. Os demais, menos. Tá? Então, eu coloquei isso, que isso aqui é importante, que também vai refletir na vida de Martinho Lutero. Tá? Purgatório. Aqui a gente começa a apertar um pouquinho o caldo. Tá? Existe purgatório, segundo a teologia católica. Então, eles dirão que ninguém pode chegar até Deus se não tiver completamente santo e purificado. Pois Deus é santo e não compactua com o pecado. Sendo assim, quando o homem morre, e nele ainda há pecados, ele vai para um local intermediário, onde vai precisar purificar os seus pecados. Isso que eu estou falando, isso existe até hoje, tá? Isso é doutrina católica mesmo. Esse local de purificação, esse lugar intermediário entre a terra e o céu, o purgatório, ele recebe a alma desse morto que ainda está sujo de pecado. Ali no purgatório, os pecados é purificado com punições e processos dolorosos. Dependendo da quantidade e da qualidade do pecado que ele carrega para o purgatório, ele pode passar mais ou menos tempo no purgatório. Detalhe, o purgatório, ou melhor, a penitência, é um teaser do purgatório. Como assim? A penitência é a pena ainda vivo, aqui na terra. Você será penalizado com desconforto, com abstenção de alguma coisa, com algumas coisas desconfortáveis, por muito tempo ou por pouco tempo, dependendo do seu pecado, aqui na terra. O purgatório é basicamente a mesma coisa, só que num plano diferente, numa atmosfera diferente, num local intermediário entre a vida aqui na terra e o céu. Então vale ressaltar que o purgatório não é um local, isso é importante, o católico ia bater palma para mim agora. O purgatório não é um intermediário entre a terra e o inferno. Tá? Quem vai para o inferno não passa pelo purgatório. Se está no purgatório, é porque ele vai ser purificado para ir para o céu. Agora, existem pessoas que vão morrer, segundo a teologia católica, e vão direto para o inferno sem passar pelo purgatório. Isso quer dizer que se a pessoa vai para o purgatório e fica lá 1 milhão de anos, ele mesmo assim, daqui 1 milhão de anos, vai para o céu. Isso é sério. A irmã Marta está dando risada. Eu dou risada, irmã Marta. Deixa eu contar uma história. Para rapidinho. Morreu um rapaz, ele é irmão da minha cunhada. Ele morreu tentando esfaquear o irmão dele. Os dois se pegaram numa briga, quase morreu lá, matou o irmão. A cirrose dele estourou naquela noite, ele morreu. E eu fui no velório. E aí? Aí chegou lá, o padre jogou aquela água e falou assim: seus pecados estão perdoados. O homem quase matou o irmão naquela noite. Morreu, a cirrose estourou e jogou a água dentro e falou assim: vamos pedir perdão pelos pecados do Manuel. Você acha que o povo vai pedir perdão? O Manuel já morreu.
Isso é grave. Agora, olha só, irmã Márcia, ainda que esse... Ele tá no bom lugar. Basta só falar que todo mundo tá no bom lugar. Ah, sim, isso aí... Ninguém vai pro inferno. Pode falar. Aham. 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 Sim. Agora, existem casos de graves pecados que ainda assim a Igreja Católica, essa teologia, vai afirmar que essa pessoa vai para o purgatório. De que forma? Se essa pessoa... Vamos dar um exemplo. Vou pegar um exemplo de Davi. Davi foi lá, matou Urias, pegou Betseba, e vamos supor que nesse momento ele morre. Pouco depois. Davi iria para o purgatório, ia passar um tempo legal ali, mas iria para o céu. Por quê? Porque Davi, apesar dos pesares, ele era um homem de Deus. Ele teve um surto, deu um BO nele ali, um bug, e ele iria por mesmo cometendo o que é, na Bíblia, talvez o segundo pior pecado. É o de Davi, só não é pior que Judas. Davi certamente é o segundo pior pecador que existe na Bíblia. E mesmo assim a Bíblia relata. Os heróis da Bíblia não é Davi, é o próprio Cristo, o próprio Deus. Mas o que eu quero dizer é, o local intermediário entre, o purgatório não é um local entre a terra e o inferno, mas é um local entre a terra e o céu. Ainda que eu passe lá 1 bilhão de anos, se eu estou no purgatório, eu vou para o céu. É importante a gente ter isso em mente, porque um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? Olha o que a própria Igreja Católica diz. Aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas imperfeitamente purificados, estão certos da sua salvação eterna. Todavia, eles sofrem uma punição após a morte, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja chama de purgatório essa purificação final dos eleitos. A purificação está esta, que é totalmente diversa da punição dos condenados. Ou seja, o purgatório é um local para aqueles que vão para o céu. Tá? E agora vamos falar da parte... Eu vou tentar correr aqui para a gente encerrar, porque eu estou no final. Vamos falar das indulgências, que é o principal ponto nosso aqui. Tá? Se eu fosse fazer um ranking, como eu botei aí, seria ranking dos sacramentos importantes para nossas histórias que vai vir pela frente. Em quinto lugar, a ordem, que é consagrar um sacerdote. A Eucaristia em quarto, a penitência em terceiro, purgatório em segundo e em primeiríssimo lugar a indulgência. Tá? E é como eu coloquei, a indulgência é onde a criança chora e a mãe não vê. Aqui o pau quebra. Tá? O que é indulgência? Para responder essa pergunta de forma sensata e respeitosa ao catolicismo, a gente precisa gastar um tempo aqui. Então, até o momento eu não quis, por exemplo, eu apresentei as doutrinas sem satirizar, embora para a gente fosse engraçado aqui, eu apresentei a doutrina como ela é. E eu não vou fazer diferente com as indulgências, tá? O padre Paulo Ricardo, e a respeito do padre Paulo Ricardo, pensa num padre bom. Esse padre é bom. Procura lá, segue ele. Padre Paulo Ricardo. Esse é católico de verdade. Você pergunta assim para ele, os protestantes são os nossos irmãos? Não são. Não são. Quem que vai para o céu? Só os católicos. Isso é católico de verdade. Sem contar que ele é um porta-voz da moralidade política, a respeito de política, né, sociedade em si. Ele é importantíssimo ao combate ao comunismo, socialismo, imoralidade. Esse cara é fera. E é um padre respeitadíssimo na Igreja Católica aqui no Brasil. Tá? E com ele, eu observando o que ele ensina a respeito da indulgência, eu quero passar para vocês aqui, tá? O que acontece. A gente precisa, então, entender o processo católico de readmissão ou recomunhão de um pecador à igreja. O que eu quero dizer com isso? Quando você comete um pecado, você está desligado de Cristo e da igreja. Você não tem comunhão com Cristo e com a igreja. Não tendo comunhão com Cristo e a igreja, você precisa pagar penitências para que, tendo as pagas, você retome a comunhão com Cristo e a igreja.
Então o processo começa lá, ó. O fiel comete um pecado, depois de ter cometido o pecado, ele se entristece do que faz, vai até o sacerdote para buscar perdão do seu pecado, ali ele confessa o seu pecado, diz ao sacerdote o que fez e que sente que está arrependido. Então o sacerdote ouve essa confissão do pecador e aplica para ele uma penitência. O padre Paulo Ricardo, ele explica que existe uma diferença de como a penitência é aplicada hoje para como ela era aplicada antigamente, principalmente aqui nos tempos que nós estamos, tá? Ele dirá o seguinte: hoje em dia, como é feita a penitência? O pecador vai até o confessionário, confessa seus pecados, naquele momento o padre já o readmite à comunhão, e a igreja, a comunhão com a igreja e Cristo, dá a penitência e depois, já readmitido e perdoado, ele paga as suas penitências. Esse era o processo. Então hoje, segundo Paulo Ricardo, ele diz o seguinte: para você ter comunhão novamente com Cristo e com a igreja, você não precisa terminar de pagar as penitências. Você já é readmitido e vai pagando as suas penitências. Antigamente era diferente. Você confessa os seus pecados, o sacerdote aplica a penitência, você primeiro paga a penitência, depois volta com a penitência paga, e só assim é readmitido com a comunhão na igreja e com Cristo. Porque, bem, beleza, entendemos isso, ok? Como é que surgiu então as indulgências? Até agora eu falei de penitência, tá? A penitência é isso. Como é que surgiu as indulgências? Exemplo que o próprio Paulo Ricardo nos dá. Imagina que nós temos um grupo de 10 cristãos. Esses 10 cristãos são surpreendidos por soldados islâmicos do ISIS, e eles, colocados de joelhos, e então esses caras botam uma AK-47 na cabeça deles e diz: nega esse Jesus ou vocês vão tomar chumbo na cara. Só que em árabe, né? 5 deles não negam a Jesus e morrem. Os outros cinco negam a Jesus, são libertos e voltam. Ok. Estes 5 que morreram sem negar Jesus, alcançaram para eles um excesso de méritos. Eles praticaram uma obra tão extraordinária, dando a vida em favor de Cristo, que eles conquistam mérito a ponto de, se esse cara tivesse, por exemplo, antes de morrer, uma condenação aí possível de 50 mil anos, dando a sua vida em nome de Jesus, ele vai direto para o céu, porque esse é um ato heróico em favor da fé. Os outros 5 agora cometeram um pecado gravíssimo, pesado, negaram a Jesus. Mas mesmo tendo negado Jesus, eles se arrependeram de terem negado. O que eles vão fazer? Vão até o confessionário. Chega lá no padre, no sacerdote e fala: padre, é o seguinte, nós negamos Jesus, a gente foi alvejado, aí, a gente foi surpreendido por soldados islâmicos, mataram 5 dos nossos amigos que não negaram Jesus, nós negamos e nós estamos arrependidos disso. Esse pecado é tão grave que pode acontecer do padre chegar neles e falar o seguinte: é o simples, vocês estão arrependidos, legal, só que agora vocês não têm mais comunhão com Cristo e nem com a igreja. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão passar 10 anos sem comer carne, dormindo no chão. Quando vocês virem para a igreja, vocês vão ficar lá no fundo da igreja de joelhos, batendo no peito e gritando em alta voz que está arrependido. Vão produzir boas obras, andar de pano de saco e mostrar para todo mundo que vocês estão arrependidos do que vocês fizeram. Durante 10 anos. O que eu quero dizer com isso? Se durante esses 10 anos, esses cinco caras morrem, eles vão para o inferno. Eles não vão, eles precisam pagar essa penitência enquanto estão vivos. Se morrer antes, aí o bicho pega. O detalhe é que isso era o que acontecia antes. Hoje a Igreja Católica está mais levinha. Tá? Hoje está tranquilo. Agora olha só um exemplo bem legal. Vocês ouviram falar das cruzadas, dos templários? Imagina agora nessa época um homem que perdeu seu pai.
E ele sabe que seu pai está no purgatório, porque o seu pai até ia na igreja, mas o pai dele era bêbado, um alcoólatra. E certamente quando seu pai morreu, foi para o purgatório e ficou ali no purgatório. Ele vai sofrer por pelo menos uns 500 anos. Sabendo que existia penitência e você poderia adquirir méritos em excesso, um homem poderia se candidatar para uma jornada militar da igreja, se tornar um templário, ir para as cruzadas, dando a sua própria vida em favor da igreja. Ou seja, este homem ia conquistar honras e méritos tão grandiosos que lhe daria excesso de mérito. Tendo ele excesso de mérito, e ele sabendo disso, ele escrevia uma carta para um padre, um sacerdote, e falava assim, olha, eu estou indo dar minha vida na guerra pela igreja. E eu sei que isso, eu alcanço méritos em excesso. Ou seja, méritos para eu ir para o céu e para dividir com alguém. Tendo eu a possibilidade de dividir os meus méritos com alguém, eu emando essa carta para que o sacerdote aplique esses méritos em excesso na vida do meu pai, que está com a condenação de 500 anos no purgatório. Então esses caras iam para a guerra, morriam na guerra, para conquistar méritos para as pessoas que estavam no purgatório. Aí eu sei que está falando, os católicos não falam isso. Mas olha só que interessante, irmã Márcia. O padre Paulo Ricardo, ele diz que a indulgência, na verdade, ela surgiu como um ato de amor pelo corpo de Cristo. Que é o seguinte, irmão Rubens, eu poderia pagar por seus pecados no purgatório, só que, por exemplo, se você está com 10 anos nas costas de pagar a penitência aqui na terra, eu posso produzir boas obras em excesso a ponto de falar assim, olha, eu quero que você, sacerdote, tira um pouquinho da penitência ali do irmão Rubens, deixa 1 ano mais ou menos, faz as contas aí, para que você possa diminuir a pena dele. Porque eu amo o irmão Rubens, eu quero ele na igreja comigo. Então, independente do erro teológico ou não, o padre Paulo Ricardo, ele fala, e eu admito isso, que isso é bonito. Entregar a sua vida para tentar salvar alguém. Isso é bonito. Tá? Em si, isso é bonito. Surge, então, a doutrina da indulgência como um ato de amor pela igreja, aonde as minhas bem-aventuranças, as minhas boas obras, beneficiam todo o corpo de Cristo. Deu para entender? Beleza. É isso que significa... Pergunta, o que significa quando um presidente dá o indulto para alguém? Libera perdão. Indulgência é a raiz da palavra indulto, que é o quê? Eu vou conceder para alguém o perdão dos seus pecados. Ou poderia ser pelos meus mesmo. Mas é uma forma de alcançar indulto, de alcançar perdão dos meus crimes. Bom, é até aqui. Terminei. Passei 3 minutos, 2 minutos. Alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Eu falei alguma coisa que falaram de ontem, eu aprendi que não é isso. Alguma coisa? Não? Ninguém? Só a respeito das indulgências. Rapidinho. Elas surgiram como algo legal, entre aspas. Errado, para a nossa teologia evangélica, protestante, isso não existe de forma alguma. Tanto é porque não são os meus méritos nem que vão me salvar. São os méritos de Jesus que vão me salvar. Mas o detalhe é, as indulgências a princípio surgiram como esse ato de amor pelo próximo, só que com o tempo, com o passar do tempo, com as necessidades da igreja principalmente, as indulgências começaram a ser deturpadas. Vocês lembram que eu falei que John Hus, rapidinho, John Hus, lá na sua igreja, pregava contra os sacerdotes, contra as indulgências também. E ele pregando contra isso, diminuiu a arrecadação do rei. O que aconteceu então? As indulgências não passaram a não ter o propósito mais de salvar alguém do purgatório, mas de arrecadar dinheiro. Só que nem entrava, a princípio, a indulgência nem tem a ver com dinheiro. Tem a ver com méritos. Ou, a não ser que você
faça uma caridade a ponto de dar todo o seu dinheiro a um pobre e alguém fala assim, nossa, que obra maravilhosa. Isso é excesso de mérito. Agora, não tem nada a ver com dinheiro. O que começou a acontecer? Que é por isso que a criança chora e a mãe não vê. Abusos da igreja para os benefícios da própria igreja. E detalhe, aqui vai uma paulada no catolicismo. Durante boa parte da história da igreja, principalmente dos interesses do catolicismo, eles administravam as coisas segundo os seus próprios desejos. Por exemplo, a indulgência. Eu preciso construir uma basílica. Estou sem dinheiro. A gente vai falar sobre isso depois. Estou sem dinheiro. O que eu vou fazer? Indulgência. Ah, mas aí não é abuso você ficar cobrando indulgência paga? A pessoa comprava um documento. Você está absolvido pelos méritos de Maria, que não sei o quê, que foi até o baú da igreja, enfim. A igreja detém a chave do céu, enfim. A pessoa recebia um documento. Até, olha só, gente, é triste, mas é interessante assistir o filme de Lutero. Ele sai de um local e tem uma moça que chega perto dele com uma criança, acho que que não consegue andar aqui nos ombros. Aquela mulher chega em Martim Lutero e fala assim, Padre Martim, eu absolvi a minha filha do purgatório e a mim mesmo. Como? Comprei um documento de indulgências. Aí ela mostra para Martim Lutero assim, ó. Quando ele lê aquilo, ele fala, não. Ele fala, joga fora. Crê em Jesus. É isso que faz o pau quebrar. Indulgência. O Atos ia falar. Isso. Aí, através desse documento, você deu o seu terreno para a igreja e você tem seu terreno no céu agora. Está salvo. Vai direto para o céu. Você dá um documento para eles. E o intuito de Martim Lutero não era dividir, ter católico, cristão, crente, protestante, era fazer uma reforma. Mas essa reforma acabou dividindo a igreja, né? Martim Lutero, a ideia dele era fazer isso aqui, ó. Gente, vocês estão muito longe das escrituras. Vocês estão muito longe do texto. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a Bíblia. Vamos ler. Que é só o padre. Vamos estudar? Exatamente. Então, basicamente isso. Mas o que você falou é correto. Só que isso veio acontecer depois. E a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Para eu encerrar, tudo isso que está aqui, eu coloquei num documento. Depois eu posso mandar no grupo da igreja e vocês podem baixar. Se quiserem imprimir, pode imprimir. Coloca para mim nos últimos slides lá, ô Lucas. Depois do slide que encerra. Isso aí, ó. Eu fiz até um questionário. Para que esse questionário? Primeiro, você responde se você quiser, você não é obrigado. Mas é justamente para você tentar de alguma forma fixar o conhecimento na sua cabeça, fazendo xizinho. Mas a principal atividade aqui, que eu considero ser boa para a gente fixar isso, as informações, é onde está escrito ali, ó, considerações. Eu deixei um campo onde você pode dar as suas considerações a respeito da pergunta que é feita ali. Por exemplo, ó, depois de ser queimado, o que fizeram com o corpo de John Huss? Aí tem ali algumas alternativas, você responde se você quiser. Só que o mais legal é você dar as suas considerações. Poderia falar assim, nossa, que coisa horrível, queimar as pessoas vivas, ou enfim, fala qualquer coisa. Não tenho a pretensão também de ler aqui na frente, a não ser que vocês me mandem, eu acho interessante compartilhar com a igreja, e aí a gente compartilha. Mas depois eu mando isso aí lá no grupo da igreja, quem quiser pode baixar. Se for imprimir, provavelmente vai dar muitas páginas, então talvez seja melhor usar o celular, mas se você quiser imprimir também, a gente pode até dar um jeito de fazer isso aqui na igreja mesmo, tá? Beleza? Então é isso, gente. Vamos orar, agradecer a Deus, e na próxima a gente vai falar especificamente sobre Martim Lutero. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por nos ter trago em segurança para cá, por ter nos dado essa noite abençoada, Pai, de estudos, de aprendizado. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, que o que nós aprendemos aqui tenha bom proveito.
Hoje nós não aprendemos nada que seja para nós mesmos verdade, mas que venhamos reconhecer a nota verdadeira, também conhecendo a nota falsa. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, que eles possam voltar em segurança para suas casas, sendo protegidos pelo Senhor, pelas tuas fortes mãos. O Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, irmãos.